Oi rapaziada, então esse aqui é o 6º vídeo. Então vamos continuar um pouquinho mais sobre traços. Então eu vou tentar passar o que a gente já participou aqui. Os agregados que nós já colocamos no concreto celular foi EPS e espuma. Então nessa batida aqui a gente está colocando o EPS junto. Confesso que o material ficou, a princípio, na desforma ele ficou mais forte e depois de curado ele ficou mais fraco um pouquinho, mas ambos ficaram muito bons mesmo. Eu digo um com relação ao outro. Depois a gente vai mostrar essa diferença lá quando a gente está rasgando as paredes, então dá para ver nitidamente. Mas também é uma coisa óbvia, né? Porque as partículas do EPS elas são bem mais frágeis do que, então elas ocupam um espaço maior e automaticamente quando a gente bate ela rompe com maior facilidade. Então, eu acredito que o melhor aqui seria a gente começar pela composição. Então, o pessoal às vezes fica na dúvida de quanto colocar de EPS, quanto colocar de espuma. Pode colocar um, ou pode colocar só um, ou pode colocar só o outro. Pode, sem problema nenhum. Tem bastante gente que usa o EPS sozinho, sem a espuma, e tem bastante gente que usa só a espuma, como é o nosso caso. Então, isso tudo vai dar facilidade que vocês vão ter de encontrar esse material. Então, para algumas pessoas é mais fácil, obviamente que tem que ter o triturador, porque senão se torna inviável, mas se tiver bastante disponibilidade, tem algumas empresas que a gente já conhece e que já fizeram máquinas conosco aqui, que eles têm estoques enormes de EPS, mas lembrando que é uma coisa que vai ser necessária. Então, arrecada o EPS, compra ou de coletores, aí o pessoal que recicla, ou desse pessoal de reciclagem ou da indústria. O problema que a gente encontra com relação ao pessoal de reciclagem é que não dá para a gente ter a confiabilidade plena com relação a um fornecimento para um volume de processamento grande. Então isso serve para pequenas atividades ou médias, onde nós já conhecemos bastante fornecedores, temos a certeza de que o local tem um volume adequado de EPS para uma produção, porque senão a gente fica na mão. A compra disso direto da indústria, ele não é um material muito caro, o único problema é que se a gente for processar 10 metros cúbicos, então nós precisamos de uma caçamba, e 10 metros cúbicos para um processamento de uma empresa maior é uma quantidade que vai rápida. Então tem alguns detalhes a serem observados com relação à aquisição desse material. Ele pode ser mais caro, pode ser mais barato. E por meio de reciclagem, dependendo do local, nós não conseguimos suprir a demanda. Então esse é o ponto principal que eu observo. O segundo aspecto é que nós temos que receber esse material, daí guardar esse material ou já ter um local apropriado de armazenamento para limpar esse material e depois triturar. E depois nós temos que guardar, estocar em um outro local, daí depois nós temos que trazer o material para a linha de produção e depois a utilização. Então são várias atividades que vão precisar ser incorporadas na produção. É viável? É viável, dependendo se tem bastante ou não, se a pessoa tem espaço físico ou não,
É viável sim, tem muita gente que economiza bastante com isso, então vale a pena, ok? Agora com relação às quantidades, varia, mas a premissa básica com relação à utilização de EPS é a seguinte: se, como nós falamos no vídeo anterior, nós colocamos 100 litros de espuma. Então, com a utilização de EPS, a quantidade de EPS em litros que nós vamos colocar, nós retiramos de espuma. Então, se nós vamos colocar 50 litros de EPS, nós colocamos só 50 de espuma. Então, o total seria 100. Então, o que a gente colocar de um, nós tiramos do outro, ok? Então, aqui dá para ver exatamente, se voltar no início do vídeo ali, dá para ver exatamente. Nós colocamos da mesma forma a água, daí colocamos o cimento, colocamos um pouco de areia, daí depois colocamos o EPS e depois completamos com a espuma. Como é um traço de máquina cheia, então nós colocamos ali um volume X, e como já de qualquer maneira iria encher a máquina com espuma, então o que nós colocamos de EPS ocupou um determinado volume, então era só preencher com espuma dali por diante. Beleza? Então aqui tá uma parte que eu acho interessante. Aqui a gente já tem várias informações a respeito da composição do traço. Então, o que tira de um, coloca do outro, ou o que coloca de um, tira do outro, e assim vai. Existe uma melhora na utilização do EPS e da espuma? Sim. A espuma ajuda numa estabilidade, ela cria ela ajuda a criar uma espécie de uma viscosidade, de uma liga melhor entre a porosidade que o EPS sozinho deixaria. Ele não fica tão esfarelento, uma espécie de ressecamento, de um desprendimento das partículas de EPS. Com a espuma isso é melhorado bastante, ok? Então esse é um dos pontos aí do agregado EPS. Agora um segundo aspecto aqui que nós vamos abordar, que nós já testamos e já fizemos aqui também. Então aqui nas nossas disformas, de uma forma generalizada, nós sempre vamos ter resíduos. Então, depois de um determinado tempo, como sempre existem esses resíduos, eu pensei em tentar reaproveitar isso na composição dos blocos. Lembrando, observando que eu não fiz esse teste no material com EPS, mas acredito que ele vai absorver. Talvez ele não absorva com tanta eficiência por causa das partículas maiores do EPS, mas somente com o concreto celular ele se incorpora de tal forma, esses resíduos, esses pedaços de concreto celular, que a gente não chega a perceber. Então, por ser um material totalmente autoadensável, nós conseguimos colocar ele e ele não apresenta essa diferença. Então a parede vai ficar lisinha, ele vai ser incorporado, vai ser completamente envolvido pelo material e não vai aparecer, ok? Então esse é um ponto que eu acho importante colocar aí para vocês. O objetivo final do negócio é que nós consigamos ter reaproveitamentos, seja de EPS, seja de materiais recicláveis, seja de material residual do trabalho em si. Então a gente de certa forma ajuda, ecologicamente falando, tem
minimiza a quantidade de resíduos e facilita todo o processo. E economiza também, ok? Aqui do lado a gente vê o monte de rejeitos que dá. Então isso aqui tudo pode ir dentro da próxima amassada que a gente está fazendo, que ele vai ser totalmente incorporado sem problema nenhum. E aqui a gente já vai mostrar a utilização desse material. Então os rejeitos que sobravam a gente vai colocar ali e depois a peça fica show de bola. Com relação, depois em outro vídeo a gente vai falar sobre resistência. Então eu vejo que existe uma preocupação muito grande com relação a fazer um bloco super forte, mas isso na realidade eu não sei se é necessário, porque de qualquer maneira nós vamos ter que ter os pontos de estrutura. Então mais tarde também eu vou fazer alguns testes aí com relação às paredes prontas, fixações, esse tipo de coisa, para a gente ter uma medida de comparação, para a gente ter uma percepção melhor dessa coisa, para que a gente consiga ver. Mas com relação aos blocos produzidos, mesmo com adição de EPS, mesmo com adição de resíduos, nós temos materiais bem resistentes, mais resistentes do que o tijolo cerâmico, e isso com uma composição bem simples, que é espuma, cimento, água, EPS quando utilizado e cimento. Então o nosso traço básico aqui era cimento e espuma, depois nós fizemos o teste com EPS, e agora nós estamos adicionando areia. Aumenta um pouco o peso, mas fica mais resistente. Com relação aos quantitativos, nós já falamos no 5º vídeo, e nesse aqui também nós explicamos a parte de EPS e de resíduos, que eles vão ocupar um espaço e automaticamente vai sobrar um pouco material daquela mistura. Então já está tudo aí, é só voltar e buscar ali as informações que a gente já vai conseguir esclarecer essas dúvidas. Existe uma diversidade de outros materiais, de outros agregados que podem ser utilizados, conforme a gente vê aí em uma diversidade de vídeos do próprio YouTube, e isso nos ajuda, porque é um material totalmente versátil. Ok? Falou, um abraço e até o próximo.